coloque de pé mais uma vez. Você pode declarar isso? Eu é o Rei. Fala para Ele que dele é o reino, a glória e o poder para todos sempre. Aleluia. Declara isso para o Senhor com todas as suas forças. Expressa isso para Ele nessa hora. Ei, Deus, estamos aqui, Pai. Ei, é aquele que ressuscitou por nós. Aleluia. Aleluia. Ele está vivo. Aquele que está vivo, que é invencível. Seja dada toda a honra, toda a glória, pelos séculos e séculos e séculos. Aleluia. Aleluia. Coloca a mão na sua cabeça assim, ó. Fala assim: Espírito Santo, eu quero fazer agora uma parceria contigo. Deus, eu quero fazer agora uma parceria contigo. Jesus, eu quero fazer agora uma parceria contigo. Fala no meu coração, porque eu estou sedento para sair daqui nessa tarde transformado, tocado pela tua palavra e pelo poder do teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Dá uma salva de palmas para Jesus e pode assentar. Aleluia. Ei, Deus lindo, esse Deus é maravilhoso. É aqueles momentos que dá vontade da gente ir perpetuando, dá vontade da gente ficando, se rasgando na presença dele. Aleluia. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre um texto que está lá em Lucas, mas antes da gente abrir, eu queria contar uma história aqui para vocês. Existia uma igreja que essa igreja passou um período sem pastor. Então ela estava à procura de um pastor. E um dos líderes dessa igreja, ele resolveu escrever uma carta, como se ele tivesse recebido essa carta de um dos candidatos ao cargo de pastor daquela igreja. E aí ele escreveu aquela carta e foi para frente da igreja e perguntou se podia ler a carta desse candidato. A igreja, mais que depressa, falou assim: quero sim, queremos, vamos ver o que esse candidato a ocupar o cargo que está vago aqui de pastor tem a nos dizer. Amém. Alguém solta o cronômetro ali para mim, por favor. Isso. Então foi mais ou menos assim que ele escreveu a carta. Sabendo que o púlpito dessa igreja está vago, gostaria de me candidatar a essa vaga. Eu tenho algumas qualificações que vocês vão agradar. Eu tenho sido muito abençoado com a palavra poderosa e também tenho um certo sucesso em ser escritor. Alguns acreditam que eu sou um bom administrador, mas outros já acham que não sou tanto assim. Eu tenho mais de 50 anos de idade. Nunca fiquei no mesmo local assim por muito tempo. Tive que deixar uma cidade certa vez porque o meu trabalho lá criou um certo tumulto. Preciso admitir que eu estive na cadeia, estive preso, mas não assim por más ações, né? Mas tem outra coisa que eu preciso falar com a igreja. A minha saúde, ela não é muito boa, embora eu consiga trabalhar muito. Por um certo tempo, eu até exerci a minha profissão para me pagar algumas despesas.
As igrejas em que eu tenho pregado são igrejas pequenas, apesar de elas serem localizadas em cidades grandes. Nessas cidades, eu não tenho muita comunhão com os líderes religiosos de lá, por onde eu passei. Falar a verdade, alguns desses líderes até me atacaram fisicamente. Outros chegaram até a me levar aos tribunais da justiça. Mesmo assim, se vocês me aceitarem como pastor desta igreja, eu prometo trabalhar muito. Nesse momento, o líder que estava lendo a carta, ele se dirigiu à igreja e perguntou à igreja se eles estariam interessados nesse candidato. Eles, mais que depressa, disse que não teria como um homem desse servir aquela igreja. Ficaria um pouco difícil. Como aceitar um homem cheio de problemas de saúde, com 50 anos, que já foi preso pelo menos umas 4 vezes? O cara, além de velho, ele é um agitador, ex-presidiário. Sinceramente, o cara escrever uma carta dessa para a igreja, parece até um insulto, dizia alguns. Então, não aceitaram de maneira alguma. Mas no final, por via das dúvidas, apenas por desencargo de consciência, alguns resolveram perguntar àquele líder que leu aquela carta qual foi o nome, qual era o nome daquela pessoa que escreveu aquela carta e estava se candidatando ao cargo de pastor daquela igreja. E o líder leu o nome e falou assim: o nome dessa pessoa é Apóstolo Paulo. Uau! Fala assim com o seu irmão que está do lado. Saber reconhecer é essencial para viver um propósito. Saber reconhecer é essencial para viver grandes coisas no Senhor. É sobre isso que nós vamos falar um pouquinho. O texto está lá em Lucas 24, um texto muito conhecido. Quinta-feira a gente teve uma reunião aqui com o pastor Cadu e alguns discípulos, e esse texto foi citado, que é o texto da caminhada de Emaús. E desde daquele momento aqui que a gente fez uma roda, esse texto estava queimando no meu coração. Existia um outro texto que eu estava preparando para compartilhar com vocês aqui, mas desde aquele momento que o Espírito Santo vem tocando no meu coração para a gente compartilhar algo aqui, nesse texto, e é isso que nós vamos fazer. Lucas, no capítulo 24, nós vamos ler aqui alguns versículos, a partir do verso 13, vai falar assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, ou 11 quilômetros. Iam conversando a respeito de todas as coisas que sucediam. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Mas, então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, e já este é o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achado o corpo de Jesus. Voltaram dizendo:
voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então Jesus lhe disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunham-lhes aqui ao seu respeito, constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele pelo pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então eles lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu na presença dele. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como foram por eles reconhecidos no partir do pão. No texto que nós lemos, é um texto já conhecido, mas a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. E quando o Espírito Santo ele entra dando luz, coisas que nós já lemos tornam-se coisas novas, e a palavra ela salta daqui desse livro, que não é um livro comum, e ela começa a gerar vida no nosso coração. E aqui existiam 2 discípulos que não eram daqueles 12 discípulos, eram dos 70 discípulos que foram lançados, enviados para andar em dupla. E o texto diz que saindo de Jerusalém, olha só, saindo de Jerusalém, aqui fala 60 estádios, que é igual a 11 quilômetros. O verso 13 vai dizer que eles foram para uma aldeia chamada Emaús. Aqui não fala o motivo que eles estavam saindo de Jerusalém, mas existe uma coisa que nós precisamos frisar aqui. Jerusalém era o lugar onde tudo estava acontecendo. Jerusalém é onde estava a presença de Deus. Jerusalém é onde Jesus tinha vindo, sofrido e tinha sido ressurreto. Tudo estava acontecendo em Jerusalém. De repente essa dupla resolve sair dali, de onde a presença de Deus, de onde tudo estava se manifestando. E eles começam a sair e fazer aquela caminhada. O que poderia ter motivado eles a saírem de Jerusalém? Talvez, como lá em Atos, no capítulo 5, vai falar para a gente, que existia uma perseguição dos cristãos. Assim que Jesus morre, os cristãos começaram a sofrer a perseguição. Então, talvez com medo dessa perseguição, eles saem de Jerusalém e vão para essa cidade. E o texto fala, no verso 14, que iam conversando a respeito de todas as coisas. Esse conversando no original, ele fala que é uma conversa muito longa. Então, imagine você caminhar 11 quilômetros com uma pessoa. Então, você tem bastante assunto para caminhar, né? Daqui em Miraí é cerca de 30 quilômetros, não é isso? É isso. Então, pensa mais ou menos na metade daqui em Miraí. Você tem muito assunto para você conversar. E era uma conversa longa. Só que esses homens, eles estavam entristecidos. O verso 27 vai falar. Então eu já pego aí, já puxo para nós. Quantas vezes
coisas estranhas acontecem conosco, as dificuldades batem à nossa porta, mas nós, às vezes, numa atitude sem pensar, sem consultar o Senhor, a gente quer fazer o quê? Sair para Emaús. Eu vou andar a pé aqui, vou caminhar esses 11 quilômetros, porque eu não estou aguentando a pressão do que eu estou vivendo aqui. E isso, triste, você tem essa decisão. E de repente você vai com aquele seu amigo, assim como aquele discípulo ali. Alguns teólogos falam que eram pai e filho. Esse que a gente citou o nome aqui, o Cleopas, tem gente que fala que ele era irmão de José, ele era tio de Jesus, e esse outro que não fala o nome era filho dele, mas não vem ao caso isso. E estavam indo os dois caminhando. E quantas vezes você sai do lugar da presença de Deus, você sai daquele lugar onde Deus está se movendo e vai encontrar uma outra pessoa que não vai ajudar você em nada, mas você começa a conversar com ela, você começa a desabafar com ela. Ela não seria a solução para o seu problema, mas você está ali, entristecido, e chama ela para uma longa conversa. Sabe, esses homens, nós não sabemos realmente o motivo, nós só podemos supor. Mas o verso 15 vai falar assim: aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou a eles. Esse verso 15, ele diz que enquanto eles conversavam, Jesus se aproximou deles. O mais interessante que a ordem de ir para Jerusalém, ela só vai vir lá no verso 49, que não faz parte do mesmo capítulo, mas não faz parte da história de Emaús. Lá no verso 49, Jesus vai falar assim: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. É o mesmo versículo que está em Atos 1:4, que fala assim: permanecei em Jerusalém, até que sejais revestidos do poder. Então, peraí, vamos começar a desenrolar algo aqui. Jesus não tinha falado, fique em Jerusalém, mas eles estavam saindo de Jerusalém, tristes, entristecidos, e começam a conversar sobre tudo que estava acontecendo. Mas de repente Jesus vê aqueles dois jovens, aqueles dois homens conversando, e Jesus resolve ir até eles. Presta atenção numa coisa: quantas vezes eu nos colocamos nesse lugar de sair da presença de Deus, de sair daquele lugar onde Deus está se movendo, e a gente sai e vamos jogar a conversa fora, achando que vai resolver o nosso problema. Aí sabe o que acontece? Jesus, ele tem tanta misericórdia de nós. Sabe o que acontece? Ele vai até nós. Você está saindo fora de Jerusalém, você está indo para Emaús. E sabe o que significa Emaús? Significa águas que curam, ou águas de descanso. Então, no meio de uma confusão que está aqui, tudo que está acontecendo aqui, mas aqui está confuso, aqui tem perseguição, mas aqui que Deus está movendo, aqui que Deus está fazendo, aqui que Deus está falando. Mas eu quero água de descanso, eu quero procurar lá o lugar de águas que curam, águas tranquilas, porque eu acho que vai ser o melhor lugar para mim. Não é sobre o que eu acho, é sobre o que Jesus tem para mim. E o que Jesus tinha para eles era o quê? Que eles permanecessem em Jerusalém. Ali estava a ordem de Jesus, era para permanecer. Só que Jesus não tinha revelado isso para eles ainda. E na graça e na misericórdia, que muitas vezes eu e você somos alcançados por elas, Jesus fala assim: ei, deixa eu me envolver nessa conversa aqui, deixa eu entrar no seu plano, que esse plano que você está fazendo, que você está planejando, vai dar ruim. Você não sabe, mas eu conheço o futuro, eu sou o conhecedor do tempo, eu discerno tudo, eu sou quem eu sou, e pronto, e acabou.
E no verso 15 diz que enquanto eles conversavam, Jesus chegou, e no verso 21 vai falar assim, diz que eles estavam frustrados, porque Jesus não fez o que eles pensavam. Ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, e já este é o terceiro dia desde que tais coisas aconteceram, existia ali o quê? Uma expectativa de quê? De que Jesus ia implantar um reino. Qual o reino dos céus? Não. A expectativa que havia ali, que Jesus ia implementar um reino de liberdade de quê? De Roma. Então as coisas não saíram do jeito que eles pensavam. Então, eu vou embora desse lugar onde Deus está movendo as coisas. Sabe por quê? Porque as coisas não estão se movendo do jeito que eu esperava que movesse. Porque, segundo o que eles falaram aqui, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir Israel, e tais coisas não aconteceram. De repente eles têm contato com Jesus, que sofreu, morreu e ressuscitou, mas não era isso que eles esperavam, não era isso que eles queriam do Messias. Sabe, quantas vezes nós esperamos que Jesus fosse fazer as coisas do nosso jeito? Quantas vezes isso não aconteceu e nós ficamos frustrados por isso? Nós decidimos, olhando para o nosso próprio umbigo, sair andando e fugir do lugar da presença de Deus. Indo para onde? Para Emaús, que é o lugar de descanso, onde vou ter as minhas dificuldades saradas. Preste atenção nessa frase. Enquanto você espera que alguma coisa aconteça no reino, da forma que você pensa que vai acontecer, existem outros vivendo o reino de Deus. Existem outros vivendo de acordo com o que Jesus determinou. Prestou atenção nisso? Enquanto nós estamos vivendo ou ficando frustrados, ou querendo que o reino de Deus se mova da maneira que nós pensamos que vai se mover, existem outras pessoas apenas se jogando na presença de Deus, ouvindo as direções de Jesus e vivendo aquilo que Jesus tem. No verso 24 vai falar assim: de fato alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão de tudo que disseram as mulheres, mas não o viram. De fato tem até acontecido algumas coisas aqui nesse lugar. Sim, aquilo que as mulheres falaram, mas cadê ele? Cadê ele? Não é sobre o que nós vimos, é sobre o que nós ouvimos, e aquilo gera em nós vida. No verso 16, voltando um pouco, vai falar assim: os seus olhos, porém, estavam como impedidos de reconhecer. Isso comprova o que eu acabei de dizer, porque às vezes vai ser necessário que nós nos movamos em fé. Por quê? Nós não vamos ver as coisas acontecendo da maneira que a gente queria. Eles não viram, mas era necessário que eles se movessem. De que maneira? Em fé, pelo aquilo que eles estavam ouvindo e não vendo. Fala assim comigo: só vive o propósito quem acredita. Não é pelo que eu vejo, é pelo que eu acredito, é pelo que Ele ministra no meu coração. Se mover em fé. Enquanto às vezes nós nos preocupamos com o excesso de informação, porque aqueles homens tinham tempo para conversar, eles sabiam, o texto aqui vai falar que eles sabiam relatar tudo o que estava acontecendo ali, eles sabiam relatar e contou de cor para Jesus o que estava acontecendo.
Nós vivemos hoje numa era de muita informação. Existe até a síndrome do excesso de informação. São pessoas que são viciadas em informação de tal maneira que elas não conseguem ficar sem adquirir informação. Está o tempo todo viciado em saber o que está acontecendo no mundo, o que está rolando em todas as redes sociais. Então, essa é a grande perda de tempo. É necessário parar aos pés de Jesus e ouvir o que Ele tem a nos dizer, para que nós possamos viver o reino dEle. As coisas que estavam acontecendo em Jerusalém, só viviam aqueles que ficavam ali, aqueles que permaneciam, aqueles que pagavam o preço. Meu Deus! Enquanto às vezes nós temos nos preocupado com todas essas informações, e muitas vezes essas informações, elas vão gerar em nós falta de fé, vai gerar incredulidade no nosso coração. Você quer ver uma coisa? Vai para aquele jornal que passa numa determinada emissora aí por volta de 5 horas da tarde, e fica assistindo lá aquele jornal. Você vai ver, aquilo vai gerar uma incredulidade tão grande no seu coração. A palavra de Deus fala: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Aquilo vai te tirar toda a sua esperança que você tem, que existe um Deus que cuida, existe um Deus que olha por todo mundo. Porque aquilo ali, se você espremer a sua televisão, ela sai sangue. Porque é só notícia sensacionalista, só notícia que quer, sabe o que? Minar a sua fé. A fé vem pelo ouvir, mas a incredulidade também vem pelo que nós ouvimos. Então a gente precisa tomar cuidado com aquilo que está entrando no nosso ouvido. Precisamos estar atentos ao sussurro do Espírito Santo, a ouvir a voz de Jesus. Meu Deus, isso é forte. Não, nunca vai ser, não é, nunca foi, nunca vai ser como nós pensamos que vai acontecer. Versículo 25 e 26 vai falar assim: então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer. Pensa assim: vocês demoram demais para acreditar nas coisas que estão acontecendo. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse para a sua glória? Porventura, isso que você está triste, reclamando e chorando, não seria necessário que acontecesse na sua vida, para que lá na frente você tivesse o testemunho da ação de Deus na sua vida para contar para os outros? Porventura, isso que é motivo de você estar chorando hoje, não será um motivo de glorificar o nome de Deus? Deixa de ser demorado para entender isso. É isso que Jesus queria dizer para nós aqui. E Jesus vai expor as Escrituras neles, a partir do verso 27. Jesus traz eles para a palavra. Jesus costura aqui, Jesus faz como uma agulha que costura, e ele pega, desde Moisés, ele discorre por todos os profetas, e vai contando para eles as promessas que tinham nas Escrituras, e Jesus vai trazendo à memória deles aquilo que vão dar esperança para aqueles homens que estão entristecidos. Meu Deus, esse é o nível que Jesus quer que eu e você tenhamos, o nível de voltar para a palavra. Vem para a palavra. Passou dificuldade, está indo para o caminho errado, vai para a palavra. Jesus ensinou e falou assim: vem aqui para a palavra, vocês são tão demorados para entender. Vamos aqui relembrar algumas promessas que o meu Pai tem para vocês, para nós aqui hoje no caso, mas vamos lembrar aqui. Jesus relembra com eles algumas palavras aqui, e Jesus expõe as Escrituras. Meu Deus! Mas no verso 29 vai falar assim, 28, quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Então, quando eles aproximavam da aldeia, que eles iam chegar, Jesus
meio que vou seguir adiante. Aí a palavra fala assim no verso 29, que eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde. Aqui o original a palavra é parabiazomai, que quer dizer constranger por suplicar ou mendigar. Ei, preste atenção, Jesus queria passar direto. Aqueles dois, algo já estava queimando dentro do coração deles ali, enquanto Jesus expunha as Escrituras, porque lá na frente vai cair a ficha deles, eles vão ver isso, mas naquele momento eles só sentiam o coração dele queimando, e o coração dele queimava, e de repente eles fazem assim, constrangindo o coração de Deus: fica comigo aqui, por favor. É como quem mendiga: fica comigo aqui, fica com a gente, por favor, não passa direto não. E às vezes Jesus está querendo sim que a gente fale isso com Ele. Jesus quer que a gente olhe para Ele assim, sabe? E sabia, fala assim para quem está do seu lado assim: você pode constranger Jesus, porque é isso que aconteceu aqui. Ele se sentiu constrangido, porque aqueles homens falaram assim: fica comigo, Jesus. Não falou que era Jesus porque não sabia que era ele, mas falou: fica comigo, está tão bom aqui essa conversa. E é só isso que às vezes Ele quer de nós, que a gente vire para Ele e fale assim: fica comigo aqui, essa conversa está tão boa, ai, como que está bom isso aqui, fica comigo, por favor, como quem mendiga, por favor, fica aqui, nós te queremos tanto, Jesus. Ah, Jesus, nós te queremos tanto, fica conosco. Quantas vezes Jesus quer apenas isso? Quantas vezes Ele quer que nós só chegamos para Ele e falamos isso: fica conosco. Irmãos, é impossível ficar sós com Jesus e não querer mais. É impossível ficar sós com Jesus e não ser tomado pelo fogo. É impossível ficar sós com Jesus e o seu coração, sabe, não pegar fogo por Ele. E o verso 30 fala que Jesus fica e vai para a casa deles. Só que preste atenção numa coisa: e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou. Ei, Jesus não era um anfitrião não. Quem tomava o pão era um anfitrião. Quer dizer que esses homens não só imploraram com Jesus para ficar, esses homens não só pediram a Jesus para ficar com o coração tão, sabe, de quem é impedinte, constrangiu o coração de Jesus, mas eles fizeram com que Jesus passasse de convidado para anfitrião, porque Ele que partiu o pão. Isso é o quê? Isso é honra. Aqueles homens, e nós estamos caminhando para o final aqui, aqueles homens, eles honraram Jesus de tal maneira que eles fizeram ele passar de convidado para anfitrião. Toma aqui o pão. A gente não sabe quem que é você, mas está tão bom te ouvir, está tão bom aqui ficar junto com você. Entra aqui na nossa casa, fica aqui com a gente, parte esse pão aqui, porque eu não sei, a gente não te conhece, mas eu estou sentindo essa vontade. Então, a partir de agora, eu sou um anfitrião, toma conta de tudo. É aquele momento que você entrega tudo para Ele. Tudo aquilo que está te entristecendo, tudo aquilo que está te trazendo peso, tudo aquilo que está te causando, sabe, dificuldade, você entrega tudo para Ele e fala: a honra é sua, fica comigo, mas toma direção, porque a honra é sua. Sabe o que aconteceu? Os olhos dele foram abertos. Verso 31, queria que você ficasse de pé. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram. Meu Deus, aquela atitude fizeram eles chegar a um ponto de revelação com Jesus, que a partir daquilo ali eles reconheceram Jesus. Sabe,
Quando você conversa com o Verbo vivo, você ouve, você libera, e o resultado daquela conversa, de quando você conversa sobre a palavra com o Verbo, é vida. Vida foi gerada na vida daqueles homens ali. É a mesa, é quando Jesus traz eles para a mesa e conversa com ele, e as escamas dos olhos dele caem e fala: ei, é Jesus. Como assim? Como a gente não sentiu que o nosso coração queimava tanto quando ele falava da palavra com a gente? É nesse lugar que eu não quero ficar. O que nós vamos fazer então, meu amigo? Vamos voltar para Jerusalém, porque é lá que Deus está movendo, é lá que Deus está fazendo. É de lá que eu não quero sair, porque eu não quero sair desse lugar, porque é nesse lugar que eu quero ficar, é no lugar onde Jesus está movendo, é onde Jesus está fazendo. Gerou conexão. A comunhão gera conexão. O relacionamento, ouvir Jesus, não é sobre ver. Ouvir Jesus gera conexão. E quando essa conexão ela entra, sabe, coisas novas são feitas. Queria pedir que você ficasse de pé e, em nome de Jesus, enquanto os meninos vão estar tocando aqui, o instrumental vai estar tocando, já eles vão estar cantando uma canção também, mas enquanto o instrumental está tocando, queria que você pedisse o Espírito Santo agora para te ajudar a fazer uma autoanálise de como está a sua vida de comunhão com o Pai. Se você tem tentado fugir para Emaús, se você está saindo de Jerusalém antes da hora, o Pai está dizendo para você: ei, meu filho, fica aqui. Eu vou liberar a ordem já, mas vem cá, você é tão importante, vocês dois, vocês achavam que ia sair despercebido? Não, vem cá, que vocês são muito importantes para mim, e eu quero dizer para vocês: fique aqui, até que sejais revestidos do poder, para que possam testemunhar daquilo que Jesus está fazendo. Porque quando Ele chega, sabe, quando a gente permite Ele nos usar, quando a gente permite que essa conexão seja gerada, Ele começa a fazer, sabe, de uma distância, uma volta. Ele começa a fazer de onde está fechado algo aberto. Ele começa a gerar, onde tem lamento, ele começa a gerar agradecimento. Onde tem desânimo, ele gera entusiasmo. Onde tem solidão, ele gera comunidade, comunhão. Onde tem visão bloqueada, ele gera visão de promessas. Onde tem um coração triste, ele gera um coração pegando fogo na presença dele. Um coração que pega fogo e incendeia todo mundo que está perto. Ei, cante essa canção agora como aquele que entrega o seu coração para Jesus. Cante essa canção e diga para Ele: vem, Pai, fica comigo, sim, porque eu preciso do Senhor. Corações.
pergunta para eles assim: o que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles param entristecidos. E a pergunta volta para nós aqui, e a pergunta é feita dessa maneira: o que é isso que está te preocupando? O que é isso que está fazendo você se distanciar de onde Deus está movendo? O que é isso que está fazendo você distanciar dos propósitos do Senhor? Queria dizer para você, meu irmão, que hoje é o dia de deixar essa tristeza. Hoje é o dia de se mover no Senhor. Hoje é o dia de ter um encontro com Ele, de dizer para Ele assim: fica comigo, Deus, fala no meu coração, que eu quero que o meu coração pegue fogo, porque eu não quero ir para Emaús, eu quero ficar onde o Senhor está se movendo. Enquanto eles vão cantar de novo, se você sentiu o desejo, vem cá para frente, nós vamos orar por você, mas não saia ali daquela porta. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não saia ali daquela porta com o seu coração entristecido, mas saia com ele pegando fogo na presença de Deus. Deixa aqui hoje nesse altar aquilo que está te entristecendo, aquilo que está te paralisando, porque ouvir as verdades do Senhor gera vida na sua vida, mas ouvir as mentiras de Satanás gera fortalezas mentais que vão te paralisar e vão impedir você de viver os propósitos do Senhor. E não é isso que Jesus quer. Jesus quer: vem, meu filho, vem, vamos aqui, vamos voltar para Jerusalém. Venha. Aleluia.